Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Carinhoso. Eu sou Driele Bulhosa Eu sou Rosângela Guimarães. e hoje nós vamos conversar um assunto um tanto quanto sério, importante, mas com leveza, com beleza, porque nossas convidadas são maravilhosas, né, Rosângela? Com Faça as certeza. honras. Estamos aqui com Beatriz Schible. E Lilian Souza. Sejam muito bem-vindas ao Papo Carinhoso. Hoje nós vamos falar sobre um assunto, sobre uma área do Dia do Carinho que foi extremamente importante, muito orquestrada, muito bem direcionada, a respeito de tudo que envolve ali aos direitos da mulher, violência contra a mulher. E eu vou deixar a Rosângela, dominar esse assunto, porque ela se envolveu tanto, né? Ela Verdade. levantou Verdade, essa bandeira verdade. de uma forma tão linda e eu tenho certeza que vai ser bênção esse nosso papo. Isso, no Dia do Carinho nós criamos o espaço da mulher. Nós precisávamos dar voz a essa mulher que muitas vezes fica calada e acaba morrendo por se calar. E aí veio, né, a ideia de contar com a colaboração da Comissão de Mulheres Advogadas. Vitória Villavelli esteve presente, com as nossas assistentes sociais, lindas, Uhum. maravilhosas, nossas meninas de ouro, né, um grupo que foi comandado pela Bia e por Giovana, e foi um trabalho, assim, lindíssimo, e nós estamos no Agosto Lilás, né, é o mês de enfrentamento ao combate, né, da violência doméstica. Bem Hum, pertinente o nosso papo, então, né? Um exatamente, por mês de isso que eu muita isso, por isso que eu fiz conscientização. questão, né, da gente gravar antes que acabasse o mês, né, porque não é só em agosto que se fala da violência doméstica, mas nesse mês, as atenções estão sendo voltadas, as mulheres estão sendo despertadas para que possam buscar ajuda, enquanto há tempo, né. Então não pode calar, sabe. E no Dia do Carinho nós trabalhamos bastante isso, e a cada ano nós vamos trazer mais e mais possibilidades dessa mulher poder falar, dessa mulher ter um lugar para poder estar buscando essa ajuda que ela tanto precisa. E é por isso que nós estamos aqui, para poder conversar com vocês, para saber sobre números, né, e como que está tudo isso aqui no Espírito Santo, porque enquanto capixaba, enquanto vilavelense, eu não posso me conformar e não me conformo, sempre eu falo isso, né, em ter Vila Velha, o nosso município, uma cidade tão linda, em primeiro lugar de feminicídio do Espírito Santo, É uma sabe? posição que a gente não quer ocupar, né. De jeito nenhum. Mas eu tenho uma curiosidade, esse serviço ele foi inaugural esse ano ou ele em outras edições do Dia do Carinho ele já estava acontecendo? Não, já acontecia, mas de uma forma menos, né, forte. Uhum. Eu diria que esse ano nós tivemos, assim, um reforço muito grande, tivemos várias instituições, nós tivemos aqui o ônibus rosa. Nós tivemos o ônibus verde, né, Isso, da Defensoria assessoria. Pública com o NUDEM, que é o Núcleo de Defesa dessa Mulher. Nós tivemos a Comissão de Mulheres Advogadas de Vitória e Vila Velha. Nós tivemos o Centro Margaridas, nós tivemos a Delegacia da Mulher, nós tivemos o CRANVIVE, né, e nós tivemos também a Secretaria das Mulheres que se envolveu, participou, né, e com certeza o ano que vem vai estar com a gente para poder, fortalecer cada vez mais esse movimento. Foi um time de peso, né. E como que Muito. foi o seu envolvimento com o Dia do Carinho? Como que você soube do projeto, aceitou o convite, como foi a sua participação e responsabilidade nessa edição? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, a gente coordena as ações do Ônibus Rosa aqui no município de Vila Velha, né, na condição de presidência, da Comissão da Mulher e Mulher Advogada da OAB de Vila Velha, e foi um convite honroso da Rosângela, o segundo ano consecutivo. O ano passado nós tivemos essa oportunidade de trabalharmos juntas também, e não tivemos a visibilidade e a intensidade que foi o movimento desse ano, né. Então eu acho que essa alocação foi muito positiva, de ter um cantinho da mulher, onde a gente direcionava dessa forma: "Não, a gente tem ali um local para as mulheres, onde elas estão sendo, tratadas em várias esferas, em especial com
as questões de violência doméstica. E a gente teve também um empecilho que foi a chuva, né? O ano passado a gente teve uma chuva muito intensa, então a gente ficou alocado num local que ficou desproporcional, lama, enfim, a Uhum. acessibilidade foi É porque não basta prejudicada. apenas ter a ideia e conseguir juntar as pessoas, mas existe uma estratégia quando se fala de violência Exato, contra a mulher, né? Não é apenas exato, você colocar um banner, né? exato. Vem aqui, Uhum. venha se informar. E foi muito legal que as coordenadoras, as responsáveis por esse serviço, orquestrou junto com outros serviços. Eu que estava no serviço de Da beleza, né? beleza. Sim, Sim. E foi bem legal da gente ter essa sensibilidade, atenção em conduzir qualquer suspeita, né? Sim. Acolher essa mulher e direcionar. Então é uma mega estrutura, né? sim, sim. E esse acesso e essa conexão com o setor de beleza foi muito positivo, porque por vezes nós fazíamos vários insights, nós íamos lá com 2, 3 mulheres da nossa comissão, levávamos material do Tribunal de Justiça, entregávamos, fazíamos uma panfletagem, nos apresentávamos, né, como comissão e falava, olha, a gente está aqui, nós somos a Comissão da Mulher e Mulheres Advogadas, porventura você conhece alguma mulher que vive em fase de violência, ciclo de relacionamento tóxico, alguma coisa nesse sentido, até porque a gente não pode nunca chegar para a mulher dizendo que aquela direcionada pode Uhum. estar sofrendo. Então, se você conhece, né? Uhum. Então, esse "se" ele vem para positivar realmente a ação em si, né? Onde a posição dos outros serviços vem como subterfúgio para encorajar essas mulheres a fazerem realmente as suas denúncias, a se aproximarem do setor e ao propagarem realmente aquela situação vexatória e triste que elas vivem muitas vezes por anos aí. Até Meu porque Deus. se a gente não vai até as mulheres, dificilmente elas viriam, né? Exato. Porque é uma situação que você se coloca em vulnerabilidade ali com a pessoa que você vai conversar sobre, né? Então, quando a gente pensa na estratégia de ir até a mulher, é de falar para ela que o direito é dela e que Isso. está acessível a ela se achegar a nós, né? Tanto a comissão foi nos serviços de beleza, quanto todos os outros serviços que estavam para a mulher, a gente fez questão de chegar Fomos. mais cedo, né, e conversar com o Centro Margaridas, com as meninas da psicologia, para fazer mesmo essa movimentação Essa em ponte, né? conjunto. Isso. Porque aí acho que cada profissional vai se completando, né? A abordagem sempre tinha uma advogada, uma psicóloga, uma assistente social. Exato. O que era muito interessante, porque são perspectivas que se completam, né? Então nunca chegava já falando da violência. Na verdade, o panfleto da mulher ele falava dos serviços de beleza. Até porque tem que ter aquela estratégia de isca, né? Eu não vou chegar indo direto no assunto porque isso assusta. É um E assunto nenhuma mulher delicado, vai para uma ação social, acho pouco provável, né? muito Em pouco questão até de provável. estatística, vou sair da minha casa e Pra vou fazer para um uma projeto denúncia. social para fazer uma É. denúncia, me expor. Então foi bem Pelo legal a contrário, ela vai estratégia. buscar o serviço de beleza como um refúgio para aquela situação que ela está vivendo, Isso né? aí. É uma questão assim até social. Nós gostamos, né, de nos cuidar e então às vezes vai buscar esse serviço numa tentativa de ser escutada, né? Nos sinais ali, porque ela pode não falar explicitamente, mas tem os sinais. Tem. Por isso que essa conversa antes com o serviço de beleza foi importante. Foi Que vocês fundamental. percebendo, vocês já sabem para quem direcionar. E no meu time, né, no dia que eu estava coordenando, não sei nos demais, mas a gente teve, né, casos assim, da gente. Eu lembrei na hora do direcionamento, a gente teve meio que um treinamento antes, né, um alinhamento ali, e foi muito visível, né? A gente Bacana. começa a perceber realmente aquela mulher que está precisando de uma atenção e na minha escala a gente direcionou uma Muito mulher bom. grávida, inclusive, Uhum. para vocês e é muito bacana esse trabalho. Fundamental. Fundamental, né? A mulher, ela precisa, essa mulher vítima de violência, ela precisa ser abraçada e saber que ela não está só, né? Verdade. Que existem órgãos, né, no município, no estado, que pode e estará sempre à disposição para ajudá-la em caso de necessidade. Então essa interligação de serviço, né, eu acho que foi muito fundamental, né, porque como as meninas fizeram, né, o panfleto, né, Espaço da Mulher, essa mulher pôde ter contato e pôde buscar ajuda. Eu creio que algumas foram buscar essa ajuda, Sim, né, Lília? sim, E sim. esse ano já recalculando tudo isso, já foi um lugar mais reservado, Isso. né?
Isso. Com sigilo garantido, né? Muito Também. legal, muito E legal. acessibilidade, é uma coisa sigilosa, mas não algo escondido. Uhum. Porque se a Exatamente. gente traz isso de uma forma muito regular, a gente acaba perdendo e elas escorrem pelos nossos dedos, né? Então, assim, eu acho que a intensidade dessa rede de apoio, ela foi muito bacana. Acho que essa sintonia que existiu entre todos os setores, na verdade, a Lei Maria da Penha ela foi criada exatamente para isso, para criar mecanismos para coibir. A Lei Maria da Penha ela não foi criada para prender homens, né? Ela foi feita para poder conscientizar, realmente para poder imprimir isso de uma forma mais enérgica para toda a sociedade civil, né? Responsabilizando todas as pessoas quando têm acesso a casos de violência, não exclusivamente ao Poder Judiciário, permitindo que existam vários outros setores especializados, como a necessidade da vara especializada de violência doméstica, os CRANs, o próprio juizado itinerante do ônibus rosa, o Centro da Margarida, né? Então, assim, todos esses artifícios paralelos que foram criados, eles vieram justamente para justificar a necessidade da Lei Maria da Penha, que, por sinal, não foi uma lei criada para dizer que é um marco do Brasil. Pelo contrário, foi uma coibição da Câmara Interamericana de Direitos Humanos diante do caso da Maria, né? Porque ela foi tratada de uma situação onde o Brasil não deu visibilidade, não deu atenção e não deu o cuidado necessário para o caso dela. Então, ela arregaça as mangas e ela vai buscar esse direito fora do Brasil. Então, o Brasil, ele é punido e, por conta dessa punição, é criada a Lei Maria da Penha. Que loucura, eu não Beleza. sabia Também disso. não. É isso aí. E essa mulher que foi ali para aquele local do Dia do Carinho, como que funciona assim esse passo a passo? Ela é acolhida, ela é ouvida e entra assistente social, advogada, acompanha essa mulher depois? Como Sim, funciona? sim. A gente, na verdade, a responsabilidade, a importância da assistência social, ela é, assim, primordial. No nosso ponto de vista, a gente até inverte ordens e pede que elas primeiro passem pela assistência social ou pelo psicólogo, caso a assistente social esteja ocupada, para depois a gente fazer a triagem jurídica e dar os direcionamentos. Porque Uhum. muitas vezes elas ou já têm alguma denúncia, ou já têm um processo em andamento, ou elas estão totalmente perdidas e muitas vezes elas precisam mais serem ouvidas do que serem direcionadas juridicamente. E qual que é o papel da Até assistência social? a triagem que a gente faz, a triagem ela é baseada tipo assim, pegar os elementos que são sociais mesmo, do convívio dela ali, como por exemplo, o relacionamento com o abusador, né? Como que é o contexto socioeconômico. Na verdade, a gente analisa isso. A condição social, a condição econômica dela, porque isso vai definir todos os outros passos, né? Porque é muito comum numa situação de violência a dependência financeira da mulher com o homem. Então, isso às vezes é um fator que já peguei alguns casos, né, quando eu estava como estagiária no Fórum de Cariacica, atendendo as mulheres em situação de violência doméstica, dela já ter feito algumas denúncias, mas retirado, Isso. né? Dizem que é muito comum, É né? muito comum. E muito. aí, o principal motivador é o medo. E o medo porque ele paga o gás. O medo porque ele paga a escola do meu filho. E são medos que são relevantes, né? Porque é muito fácil como profissional, às vezes eu e a Lilian, a gente tem essa visão de fora, né? Falar, não, você precisa sair desse ciclo. E aí você explica ali o ciclo da violência para aquela mulher. Só que ela tá naquele contexto. Então, para mim é muito fácil falar, olha, você precisa sair desse contexto. Então, a nossa intenção ao fazer essa triagem antes do direito é fazer um processo de conscientização daquela mulher, dela enxergar a história dela, porque ela vai passar ali para as advogadas, ela vai abrir um processo, ela vai ser escutada, vai, né, ser feita ali a petição inicial, vai ser Isso. escrito tudo direitinho. Só que quando ela passa antes pela gente, acontece esse olhar para a história dela, né? A gente vai olhar todo o contexto, a gente vai falar, olha, você vive essa situação, nós precisamos retomar a sua consciência nesse sentido. E a gente também acolhe muito o medo da mulher, no sentido de que o que você está sentindo é válido. Sim. A sua dor, ela importa. E por mais que eu chegue para você e fale, você precisa sair dessa relação, é uma questão de sobrevivência para ela estar ali naquela relação. Se ela sai daquela relação, o filho dela não come.
Então, assim, a gente se sensibiliza enquanto profissional do serviço social para realmente acolher essa mulher e ressignificar a história dela. A Isso. partir de que forma? Fazendo com que ela acesse os serviços, né? Então, eu não vou pedir para ela romper o relacionamento ali porque eu não sou mãe dela, né? Às vezes tem muito essa ideia do serviço social de que a gente resolve o problema. Na verdade, a gente encaminha para Dá ela resolver o direcionamento. problema, É. né? Entendi. Eu Como- tinha essa visão, de fato, né? Eu achava que era um trabalho de saia desse relacionamento, se Aham. afaste, denuncie, vai preso e todo aquele auê. E é muito mais. Muito mais, profundo. vai para Muito mais além, É muito profundo, É uma profundo. questão de sororidade efetiva. Elas já saem da Sororidade. assistência social sensibilizadas, porém conscientes. Consciente. Elas Conscientes. entram no movimento cheia de medos. Porque elas acham que é normal algumas É porque aquele dentro do contexto, processo... elas acham que é algo que. Acham. Que é normal, porque dentro do processo de violência doméstica e dentro de todas as outras que existem dentro, tanto a psicológica, a violência financeira, a gente tem o ciclo da violência. Então, não é que ela sempre está vivendo uma situação de violação, né? A gente tem dentro do ciclo da violência 3 fases, né? Eu até trouxe elas aqui. A primeira fase, ela é aquele momento da tensão, o aumento da tensão. Que é quando ele fala uma palavra, tipo assim, não, você não vai naquele lugar porque eu não vou estar. Você vai ficar dentro de casa. Então, começa aquelas ameaças, assim, do tipo... Que se nem sempre é a violência Física. física. Eu tô fazendo essas perguntas porque o meu Sim. papel aqui é fazer o papel da menos informada. Mas nem sempre é um embate físico Nem ali, sempre é o né? visual. Eu acho muito Nem difícil sempre. quando começa no físico. Eu acho que é muito raro até. Sim. Pelo menos, assim, os casos E que é eu já mais atendi... difícil, então, identificar, diagnosticar. Porque se não tem um hematoma, se não tem... Exatamente. Aí você entende por que para ela é difícil enxergar a dor que ela tá vivendo? Porque ninguém tá vendo. Socialmente é aceito, é o que a Lilian falou. Não foi o Brasil que tomou a iniciativa de criar a Exatamente. lei, né? A gente tem que ir para um órgão superior, internacional, porque a própria sociedade não reconhece a violação do direito. Então, dentro do contexto da violência, ela não é que ela tá apanhando todo dia, começou apanhando todo dia. Tem esse aumento da tensão, que são aquelas frases sutis, aqueles posicionamentos sutis. Essa é a primeira fase. Aí ela fala, não, ele vai melhorar. É. Já ouvi muito. Eu fui lá e retirei, porque ele vai melhorar. Ele falou pra mim que vai melhorar. Ou a minha amiga, o meu pai falou que, poxa, ele paga as contas da casa, né? Vale a pena eu recuar. Vale a É pena porque eu ele recuar. bebeu um pouco mais. Isso. Já ouvi muito. É só quando ele bebe, mas não é Uhum. só quando ele bebe. E aí a gente vai pra... Que é importante falar disso, né? A segunda fase é a violência. Que aí ele já se sente à vontade e ele parte pra cima. Só que depois disso tem o arrependimento, que é a fase 3. Ai, me perdoa. Uhum. Eu não vou fazer isso mais. E aí tem aquela... Ele se vitimiza, né? Isso. O agressor, ele vai... Então é um ciclo. Aí depois que ele se arrepende, vem o aumento da tensão, a violência, arrependimento. Aí vai assim. Vicioso. É um ciclo Uhum. vicioso. Então, quando eu atendo essa mulher, eu não tô atendendo ela ali naquele momento. Eu tô atendendo a história dela. Isso. Meu Gente, eu Deus. fico assim, apaixonada, cada vez mais por você, Bia. Tão novinha, né? E já com tanta maturidade para poder atender essas mulheres que às vezes está há anos ali sofrendo, sabe? Então, realmente, assim, é apaixonante, né? É de se apaixonar pelo serviço social, Verdade. né? Quando a gente vê profissionais como você sendo formadas, sabe? E podendo ajudar, né? Nessas situações tão dramáticas. E, infelizmente, temos uma demanda alta, né? De Alta. trabalho. Quais vocês têm Muito. os dados aí? Os Eu números? consegui recolher um dado que o Espírito Santo... É porque, na verdade, a gente está indo para o segundo semestre, né? Então, não tem como fechar o ano. Mas o dado que eu consegui foi que o Espírito Santo, ele registra 35 medidas protetivas por dia. De Olha. janeiro até abril Abril. de 2023. 35 medidas protetivas por dia. O que seria, em média, de janeiro a abril, 4.218 registros. É muita coisa, né? Isso de janeiro a abril. A gente não está falando de maio, nem de junho, nem de julho. Então, Deus. são como se... É exatamente isso. 35 medidas solicitadas por dia, né? Meu Deus. É muito muito sério. triste, muito sério, né? A gente vem aí despontando em um ranking muito negativo.
onde o Brasil ele era o 7º lugar em violência contra a mulher e feminicídios. Hoje a gente ocupa o 5º O lugar. 5º. E Vila Velha, no estado do Espírito Santo, nós estamos ocupando o 1º lugar. Existe algum motivo para isso? Alguma coisa diferente da nossa população? Algo que incline do porquê desse ranking? Então, quando a gente fala do Espírito Santo, em especial Vila Velha, que é o nosso município, é importante a gente ponderar as nossas regiões. Nós temos 5 regiões aqui no município de Vila Velha. E a região que se destaca no índice de denúncias e de violência é a região 1. Pasme, a região 1 é a Eu já ia região... chutar a região 5. Todo É. mundo. Todo mundo ia Todo falar isso mundo. agora. Aham. Todo mundo fala região Tava 5. esperando ela falar. Exatamente, é a região 1. E a região 1 nós sabemos que é a região Elitizada. elitizada, né? De poder aquisitivo alto. Eu acredito. Não sei se eu estou enganada, mas acredito que o acesso à informação também. Exatamente. Né? Então a gente está tendo Não é aqui... nem que exista mais na região 1 e na região 5, 4, não, Exatamente. mas o acesso. Exatamente. A gente está tendo aqui um momento oportuno de quê? De conhecimento. Nós estamos trocando conhecimento. E nada melhor para empoderar pessoas e mulheres do que o conhecimento. Exatamente. É o conhecimento que empodera, de fato, né? Então, essas pessoas, essas mulheres, ainda que elas tenham uma dependência financeira altíssima, muito maior do que da região 5, por exemplo, né? Porque ali tem aquela mulher que ela vive de academia, que ela vive da estética, e ela tem o Sua cartão carreira, de né? crédito dele para poder controlar, porém, acesso liberado, né? Mas essas mulheres, elas estão em todo o tempo se informando, elas têm acesso à informação. E no momento do estupim, no momento em que principalmente isso se exterioriza de forma física, de forma visual, elas não conseguem esperar nada, nenhum tipo de tentativa de convencimento do agressor. Elas se encorajam de fato, elas vão até a delegacia, elas fazem a denúncia, elas realmente registram a sua queixa-crime e elas têm um encorajamento diferente por conta do conhecimento, né? Então, a informação, ela tem um pouco mais de dificuldade de chegar até a região 5. Aquelas mulheres que acesso, né? passam o dia todo trabalhando, faxinando, chegam em casa, elas têm roupa para lavar, filho para cuidar, dever de casa para fazer, janta para preparar, enfim, essas mulheres não têm tempo sequer de se prostrarem diante de um canal televisivo. Vive num ambiente Né? também que às vezes acha que aquilo ali é tudo Exato, normal, né? exato. Por isso a importância da internet, inclusive do compartilhar um conhecimento como esse. Se você está assistindo esse podcast, compartilhe despretensiosamente nos seus grupos, porque de repente essa informação chegue a quem precise, né? Exato. Quem não tem essa informação. Poder da internet, né? Existe Sim, muito sim. isso. E uma coisa que a gente vem observando é que quando essa mulher se torna vítima do feminicídio, não tem classe social, Não. não tem formação, não tem nada, né? Pouco tempo atrás, uma semana atrás mais ou menos, foi uma enfermeira na Serra que foi morta, né? E assim, não adianta você ter estudo, sabe? Você ter conhecimento. Se você não tiver o conhecimento de como se libertar dessa situação, Sim. você pode se tornar uma vítima, né? A própria base que se deu pela criação da lei, que é a Maria da Penha, ela era uma mulher totalmente instruída. Muito embora ela residisse lá no Ceará, no Nordeste, mas ela era uma farmacêutica conceituada, de douto saber, que tinha acesso social a outras pessoas, né? E ainda assim ela viveu naquela dificuldade, ela teve um tiro de espingarda nas costas, ficou paraplégica, ficou internada por um período médio de 4 meses. Quando ela volta, ela é mantida em cárcere privado. Ele tenta matá-la por várias vezes, inclusive eletrocutada no momento do banho, Do banho. entende? Então, assim, quando a gente vê, mas é uma coitadinha, Maria da Penha não é, né? Ela realmente era uma mulher que sabia o que estava acontecendo, que tinha informação, que tinha conhecimento, mas como a Beatriz, ela fez questão de explicar essa questão do ciclo. O ciclo, ele é muito sério. Eu já fui vítima de violência doméstica por 7 anos. Né? Então, assim, é uma pauta que me encoraja, eu vejo quando vocês arregalam os olhos, e é isso que eu vejo sempre, principalmente quando eu estou palestrando. Essa semana eu palestrei num canteiro de obras para homens. Então, olha o desafio, né? Ter que militar, ter que falar sem militância para realmente trazer essa questão de enfrentamento e de conhecimento para esses homens, por óbvio. Com muita técnica, muita cautela, muito conhecimento, muitos questionamentos, mas a gente saiu de lá realmente surpreendido por um grupo que eu acredito que seja um grupo masculino que estejam dispostos a mudar. E pasmem, existiam 3 homens dentro desse cenário que já tinham respondido pelo crime da Lei Maria da Penha. Esse trabalho com os homens, eu acho assim,
O mais fantástico. Sim. Eu estou no último período da faculdade, né, de serviço social, e no penúltimo eu escrevi um projeto, que a gente tem que escrever um projeto de intervenção. E ele é voltado a esse trabalho com os homens. Porque se eu trabalho com as mulheres, mas eu não trabalho a consciência do homem, o ciclo vai sempre ser Sim. repetido, né? Exato. E que desafio você falar com o homem, Sim. porque mas eu trago a provisão, mas é muito comum escutar esse tipo de coisa, né? E esse projeto me desafiou muito até entrar mais a fundo dentro da Lei Maria da Penha, que tem lá, né, a importância de o próprio juiz encaminhar esse homem para grupos de Reflexão. reflexão, de tomada de consciência, Uhum. né? A Isso. própria lei é recente, mas a lei, ela hoje tem esse incentivo, né? A Lei Maria da Penha, ela traz dentro da parte lá das penalidades para esse abusador, a própria abertura do juiz direcionar esse homem a um grupo de consciência, né? Uhum. Isso. Só que a gente tem uma dificuldade no lado social, que é a existência desses grupos, né? Isso que, por exemplo, a Lilian fez é algo, assim, histórico. E quarta-feira eu vou fazer de Inédito, né? novo. É Quarta-feira eu vou estar lá no inédito. Morro do Romão também, um canteiro de obra, para Gente, poder mais uma inédito. vez estar Gente, ministrando Porque é para muito homens. difícil falar com os homens. E é É. justamente com eles que a gente precisa falar mais. Essa semana eu estava fazendo um curso, né, aqui na igreja de mulheres, e foi dito algo que me fez refletir. A gente, como mulher cristã, a gente aprende ali sobre a submissão diante de Deus, né, a bíblica, e como a mulher deve se portar. E existe ainda uma confusão mental muito grande do que é o nosso papel como mulher diante de Deus e o que é uma violência, o que é aceitar uma atitude que não está pautado no que o Senhor prevê para nós, né? Então, acredito que o povo de Deus ainda, as mulheres cristãs ainda também tenham muitas dúvidas Sim. Sim. dessa linha tênue do que é a obediência, submissão ali ao casamento, o que já é um O abuso. que é ser sábia e me calar. O que é muito interessante nisso que você fala, eu gosto muito dessa temática em si, então sou um pouco suspeita, né? Tem um livro que ele se chama O Grito de Eva. Fica a recomendação aí. E no caso, na capa, é a boca dela silenciada, né? E aí é uma jornalista que ela vai estudar o contexto de violência doméstica dentro das igrejas. E aí ela não é cristã, mas ela faz uma abordagem muito sábia desse contexto. E aí a gente precisa entender, eu amo a Bíblia. Preciso dizer para vocês que eu amo a Bíblia. E a Bíblia, ela traz muitas situações de injustiça, né? Os profetas menores ali, os 12 livros, eles trazem situações de injustiça. E quando a gente vai para Isaías, que é um dos profetas maiores, Isaías 58, ele vai falar assim: gritem alto. Gritem alto. Ele vai falar, é um versículo que, assim, eu sou muito suspeita para falar dele, que vai falar: não se contenha, levante a voz. E aí, mais embaixo, ele vai falar assim: o seu jejum termina em discussão, em brigas de socos brutais, em violência. Né? Então, o jejum é uma disciplina espiritual. A minha fé, ela tá acabando em violência, tem alguma coisa errada. E ele vai falar lá embaixo: o jejum que desejo não é este. Não é este, vai fazer uma pergunta. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos. A mulher em situação de violência é uma mulher que está em situação de opressão. Exato. Isso é fato. Ela tá ali, a todo tempo sendo massacrada pelo medo, né? Sim. E aí a nossa prática de fé, será que não está sendo, ao invés de soltar as cordas do jugo, apertar ele ainda mais? Será que ao invés de gritar mais alto, eu não estou mandando ela ficar calada? Isso. E aí a gente precisa compreender alguns conceitos equivocados que a gente replica, né? No sentido de que a família ela é um projeto de Deus e ela é. Só que a partir do momento que esse projeto de Deus ele não colabora para a continuidade da vida, e a vida é a ideia principal de Deus, já não é mais a ideia de Deus. Então, a mulher que vive em situação de violência doméstica dentro do contexto religioso, e aí eu deixo um encorajamento, que o próprio Deus, ele já não está aprovando aquilo, Exato. né? E aí tem, mas o que Deus uniu ninguém separa. Mas o homem está fazendo questão de separar. E se aquela questão que está acontecendo ali, né? É muito interessante isso, porque quando a gente usa desses conceitos equivocados, né? Que esse que eu falei agora, o que Deus uniu, ninguém separa. De fato, só que Deus ele não está aprovando aquela situação.
Com certeza. A ideia do casamento é que ele seja reflexo da vida de Deus. E se ele já não está sendo reflexo, Deus ele é respeitoso, ele é amoroso, ele preza pela liberdade, né? E ele nunca desrespeita as suas filhas. Pelo contrário, ele incentiva a gente a gritar mais Gritar. alto. E esse versículo fala muito comigo sobre injustiça social, né? Tudo que tem no meu coração, além das partes teóricas e assim do curso, de serviço social, tem também a questão da Bíblia que, para mim, ela denuncia as injustiças também. É tão Então, pertinente é isso, muito né? pertinente. Então, assim, E eu deixo o meu encorajamento, sabe? perfeito. Não tá mais expressando a vontade de Deus não se cumpre. Então, a família é vontade de Deus quando ela acontece dentro dos padrões e dos preceitos de Deus. E aí eu preciso, por favor, fazer um adendo à fala da Beatriz e trazer o lado prático, como a advogada criminalista especialista em crimes conexos a mulheres, a gente vive isso em um percentual, posso chutar tranquilamente de no mínimo 70%. 70% dos casos de mulheres que eu, Lilian Souza, atendo são mulheres que vêm de bases religiosas. São mulheres que têm um embasamento de que até a morte não separe, são mulheres que têm um embasamento errôneo acerca da submissão, porque quando a gente fala de submissão, a gente fala também mais um motivo que justifica a criação da Lei Maria da Penha, que é a vulnerabilidade, né? O homem em um estado acima e a mulher muito lá embaixo, mas a gente entende que a submissão ela é sob a mesma missão. Todos Isso. juntos, caminhando e realmente em prol do favorecimento familiar, que é Exato. a criação mais perfeita de Deus, como todas as demais que ele faz, e ele cria de uma forma muito perfeita. Né? Então, a Benção. gente precisa falar sobre isso. Quando a Rosângela pede o convite, eu preciso reforçar esse pedido ao pastor Pedro. Né? A gente já tem um trabalho muito paralelo a isso. Eu sou filha de pastor, meu pai é pastor na região 5 há 33 anos. A gente já tem um trabalho fundamentado naquela região, a gente palestra naquelas igrejas ali já há um certo tempo. Na verdade, a gente já levantava essa bandeira antes da advocacia, porque a minha primeira profissão é na área administrativa. Né? Eu espero minha filha completar 10 anos para eu me encorajar e buscar o meu sonho, que era a advocacia. Hoje eu vivo o meu sonho. Sou uma neném da advocacia, tenho 4 anos apenas. Mas já tenho feito discípulo, a minha filha está no 5º período de Direito, então significa que legal. trouxe influências e ela é motivada pela área e isso me alegra muito, isso me faz entender que está valendo a pena, né? Até porque eu fui a primeira jurista da família. Então, quando a gente começa a arrastar algumas multidões, ainda que pequenas, a gente sabe que a gente veio para poder mudar a história e para não se Maravilha. acovardar e nem se incomodar com essas situações. E Isso poder- que a Lilian... Desculpinha, rapidinho. Isso que a Lilian fala é muito legal, né? Porque ela contando da história dela, que ela falou que já viveu essa situação, né, Lilian? Sim, Ela mostrou a alternativa de saída, né? Que ela Isso. teve. Eu me encorajei, Isso. eu busquei conhecimento, eu me fortaleci no que Deus ele tinha para mim, né? exato. E é justamente isso que a gente vê, né, na Bíblia. O Senhor, ele dá Sim. alternativa de saída para as injustiças. E ele não fala só vai orar, Lilian, né? Isso. Ele oferece uma alternativa de saída. E quando ela fala dessa parte prática, é muito relevante. Porque a parte prática é a alternativa de saída. Isso. Que maravilha. Poderíamos falar sobre isso E, muitas ó, e muitas horas. Nosso tempo já estourou, mas eu Pra- preciso. Eu queria só fazer uma pergunta antes da gente finalizar e meio que já encerrando. Tirando o Dia do Carinho, que tivemos ali uma ação voltada, todo um aparato, como que a mulher que está se identificando agora nesse momento como sofredora, né, de um abuso, de uma violência, quais os caminhos que ela tem? Perfeito. Fora o Dia do Carinho, né, que é a nossa ação, uma vez ao ano, o que que ela faz? Por onde ela começa? A Lilian sabe É, essa melhor que eu. Eu trago a base bíblica a qual a Beatriz trouxe, né? Grite, denuncie, não se cale, em momento nenhum. Ainda que tenha uma mulher próxima, ainda que não tenha a coragem de ir a uma delegacia da mulher, uma delegacia especializada da mulher, peça ajuda. Eu tenho uma afinidade com a Beatriz. Beatriz, eu preciso te contar uma coisa. E a Beatriz provavelmente já até tenha percebido essa coisa que ela vai verbalizar. E a gente, nesses momentos de percepções, e agora eu deixo um recado para todas as mulheres, não perceba e se cale, ainda que a história não seja sua. Mas a partir do momento que a gente tem acesso a essa informação ou desconfia de alguma coisa, faça alguma coisa. Então, o primeiro passo é denunciar, de fato, ainda que seja com uma rede de apoio, com uma pessoa que tem afinidade, com uma pessoa que quer realmente compartilhar desse segredo, às vezes pode ser um segredo, mas o caminho é para a Delegacia da Mulher, o caminho é fazer essa denúncia, é se encorajar, assim como Lilian se encorajou um dia
Assim como Lilian buscou as suas restrições, que são as medidas protetivas, a Lei Maria da Penha não foi feita para dar sustinho, mas ela também não foi feita para prender o homem. Foi feita para colocar o homem no seu lugar e dizer para ele quais são os limites dele, o que ele pode ou o que ele não pode fazer. Se é distância, se ele tem que se afastar do lar, se ele não pode mais ter um contato telefônico, nem por ela e nem por terceiros. É realmente conceder e retomar a paz dessa mulher. Então, não guarde isso na gaveta. Se encoraja, denuncie, busque os canais de denúncia, tem aí os telefones, tem o 180, que é perfeito, é um canal de comunicação exclusivo para violência doméstica, lá tem assistente social à disposição, psicólogo à disposição, é um canal de denúncia diferenciado. Não lembrou, vai para o genérico, que é o 190, vai para o 181, mas não fique calado, não guarde isso numa caixinha. É. Corra atrás dos seus Tem um direitos. canal de denúncia que eu testei ele ontem à noite, Pelo meia-noite, WhatsApp? pelo WhatsApp, Perfeito. que eu achei, assim, revolucionário, não sabia que ele existia, mas fiquei pesquisando lá, que eu queria saber se tinha algum, porque às vezes a mulher não quer ligar, né? E aí eles criaram esse canal de denúncia pelo WhatsApp, e eu fui ver se funciona. Funciona. E funciona muito bem, né? Depois a gente pode deixar na descrição do Uhum. podcast o contato, né? Vamos deixar. É muito interessante, você fala ali com a operadora, ela mostra qual a delegacia perto, né? A delegacia especializada de atendimento à mulher, que são as DEANs, né? Isso. E aí mostra, eu perguntei de Vila Velha, aí já te encaminha para o centro de Vila Velha, né? E dentro da assistência social também a gente tem os centros de referência de assistência social, que são os CREAS, né? Todos eles têm a área de atendimento à violência doméstica à mulher, tem uma equipe para isso. E é porta aberta. A gente fala porta aberta, que é assim, você chega e é atendido, né? Isso. Uhum. Então, tem a demanda espontânea nos centros de referência também. E dentro desse canal de denúncia no WhatsApp, aparece lá o número 3, que é para saber os centros de referência, que é onde é encaminhado para os programas, para os projetos, Isso. né? Vila Velha tem um trabalho em lindo com o parceria. CRANVIVE, o município ele realmente tem um Verdade. amparo sustentável nessa área e eu sou apaixonada pelo CRANVIVE, tenho total afinidade com a equipe, a gente trabalha em muita sintonia pela Comissão da Mulher, a gente frequenta, inclusive a gente vai levantar agora uma campanha do Projeto Acolher, que é um projeto da nossa autoria dentro da Comissão da Mulher, para a gente poder levantar alguns materiais necessários para essa mulher que chega lá de pronto, que não tem uma roupa para vestir, que está acompanhado do seu filho e não tem uma comidinha, então a gente vai fazer uns kitzinhos de lanche. Que incrível. E a segunda edição nós fizemos isso para a gente poder dar os subsídios para a Delegacia da Mulher, onde a doutora Carolina, maravilhosa, a delegada, ela montou uma sala de acolhimento para as crianças e os adolescentes que acompanham essas mulheres em estado de vulnerabilidade. E ali era uma sala, mas não tinha nada. Então, a gente fez a campanha na primeira edição ano passado, levantamos muitos brinquedos, materiais lúdicos, e a gente falou, olha, chegou, gostou, deixa levar. Quando acabar, a gente faz de novo. Então, já estivemos lá, acabou tudo, e a gente vai dar o pontapé inicial na segunda edição e vai ser Ah, lindo. meu Deus Olha do quantas céu. alternativas de saída, Sim, né? sim. Que incrível. Se a gente pudesse, ficava aqui, né? 1 hora, 2 horas, porque é um assunto que realmente rende, é um Sim. assunto importante. E é por isso que, ao multiplicar a semente do Dia do Carinho, um dos serviços que eu mais falo é a violência contra a mulher, né? As igrejas, as comunidades estarem trabalhando essa situação da violência doméstica. Outro dia, eu comentando com a Lília, né? Falei, vocês sabem quais são os dias que mais morrem mulheres? Principalmente, vamos colocar aqui Vila Velha? Sim. Quarta-feira E domingo. e domingo. Uhum. Por que será? Né? Quarta-feira, por conta dos jogos, né? Os homens ficam impacientes e Uhum. o mundo deles passa a ser só o jogo. E no domingo? Que é o dia do Culto, Senhor, né? que é o dia do Senhor. Nós estamos aqui belas e formosas, plenas, e muitas mulheres morrendo. Estamos. E muitas mulheres É. morrendo, Exato. Verdade. sabe? Então, é algo assim, para a igreja despertar mesmo, sabe? Eu acho que é um chamado mesmo de Deus para as nossas vidas, Amém. enquanto mulheres, sabe? Entrarmos nessa guerra aí, porque ela não está sozinha, você, mulher, não está sozinha, pode ter certeza disso, né? Qualquer coisa, manda um direct pra gente lá no Instagram do Dia do Carinho, @Dia do Carinho, sabe? Que nós estaremos encaminhando você para as pessoas certas. Temos mulheres como a Lilian, como a Bia, aqui que estão prontas para poder te abraçar, te acolher, sabe? E nós estamos juntas. Assim como essa folhinha, né? Essa folhinha, a primeira coisa que faz quando uma árvore é podada,
né? Ela fica toda peladinha. Primeira coisa que nasce é a folha, sabe? E Deus quer que você, como uma folha, renasça, sabe? Dessa situação que você está vivendo e que você possa realmente voltar a florescer. É possível, assim como aconteceu com a Lília, é possível você reviver, é possível você recomeçar, é possível você florescer, tá bom? Amém. Amei o nosso bate-papo. Ai, também Muito amei. obrigada, meninas, pela Nós que presença, pelos agradecemos. esclarecimentos. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada e até o próximo episódio. Até o próximo episódio com muita emoção. Obrigada, Muito meninas. obrigada. Beijo. Beijos.